Pai, com muita graça, na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós, carinhosamente, queremos agradecer o convite e a atenção do pastor Juvenal Ferreira do Carmo e pela manifestação tão briosa de sua igreja aqui em Cuiabá. Também trazemos a nossa saudação ao pastor Joaquim Gonçalves, ao nosso querido irmão Nelson Gomes e a toda esta magna convenção. Trazemos conosco também uma saudação fraternal do meu pai, pastor José Ferreira Ribeiro, com seus 86 anos de idade e 67 de fé pentecostal e um mês de mensagem precursora da segunda vinda de Cristo e 55 de ministério, que foi batizado no primeiro domingo desse mês, mas em dezembro estará conosco em Goiânia, querendo Deus. E juntamente mais um grupo de pastores que foram batizados ali, e inclusive vai ser batizado no próximo domingo agora um teólogo católico, deu muito caso durante a convenção, o doutor Henrique Serruia, queria ser padre e agora resolveu ser crente. E ele estará conosco em dezembro também, juntamente com a sua esposa. São famílias tradicionalmente católicas. E ele está conosco uns 3 anos só procurando encrenca. Mas graças a Deus que quem saiu encrencado foi ele. E o meu irmão, que é um pastor assembleiano, também foi batizado. Um outro pastor chamado Samuel Pereira, Eliel Ribeiro e Samuel Pereira, ambos da Assembleia de Deus. Uma outra missionária assembleiana, Daça Ferreira Ribeiro. Uma outra missionária da Igreja Monte da Santidade, Tânara Marques, também foi batizada e está fazendo um trabalho para o Japão. Ela traduz as mensagens e manda para o Japão. Também outro presbítero que está nas Guianas Francesas, foi batizado nesse domingo. Mais um pastor da Igreja Brasil para Jesus, pastor Angelino Oliva, e também um pastor da Igreja Quadrangular, Nazareno Santos. Foram momentos bons que nós tivemos. Isso eu estou fazendo essa colocação, indo ao encontro de Belém. Isso foi fruto do encontro que tivemos ano passado ali em Belém, que culminou com um belo problema que a igreja me arrumou, ou a convenção me arrumou, que eu estou tendo que aumentar o tabernáculo por 18 metros para atender esses irmãos. E o nosso sincero desejo dentro desse grande quadro é que esta região de Cuiabá, esta grande Cuiabá, consequentemente Mato Grosso, possa ser alcançada de uma maneira mais profunda com esta mensagem, como está sendo feito. Eu não posso deixar aqui meu registro ao que vi nesta cidade, já disse, além desse lado brioso, dinâmico da igreja, mas também o lado dinâmico em si do pastor Juvenal, pela demonstração que vem fazendo na construção deste prédio, até mesmo pela maneira como Deus o alcançou, dando a ele aquele local, e pela construção que está fazendo. Isso me toca profundamente, porque eu sei o que isso custa para o indivíduo. E quero deixar meu agradecimento às irmãs da cozinha também, eu não posso esquecer de vocês não. E sabe de uma coisa, não há como desassociar a convenção de confraternização. É verdade, não tem. O que é isso? Aquilo foi um culto à parte que nós tivemos aqui. Sim, sem dúvida. E já era um culto que nós fazíamos ali na cozinha, quando estávamos lá. Até mesmo quando pegávamos uma carona naqueles pratos opíparos, altos e suculentos, que era dado ao pastor Joaquim, e eu ficava... Não posso falar isso. O pastor Weber, ele está dizendo que o pastor Weber foi que escondeu a panela. O pastor Weber e o pastor Vanderlei, finalmente. Bom, nós foi na barriga. Não, o pastor Vanderlei se comportou muito bem lá. Meus irmãos da cozinha, os que estiveram na cozinha, Deus vos abençoe ricamente. Meus irmãos diáconos, administradores, Deus vos abençoe. Realmente vocês trabalham bem. Nós vamos daqui estimulados e com muita gratidão por tudo quanto estamos vendo aqui. Portanto, que o Senhor vos abençoe de uma maneira especial. Ao irmão Edson, cadê o Edson? O Edson, gostei, né? O Edson, né? Se eu pudesse levar esse conjunto, o conjunto, né? O irmão Silas, cadê o Silas, né? Só lá. Realmente foi bom, muito bom. Tudo isso, meu querido pastor Antônio Graciano, né? Da maneira como ele tem se manifestado aqui ao lado do pastor Juvenal, o pastor Antônio Pereira Gomes, né? A todos vocês, o nosso carinho e vamos para Belém.
Aliás, vamos à Escritura. Vamos ficar de pé e ler uma Escritura da Palavra de Deus. Provérbios capítulo 14 e verso 12. Eu espero ser o mais rápido possível. Vocês vão me ajudar. Provérbios 14, 12. Caminho que ao homem parece ser direito, mas o fim dele são caminhos de morte ou da morte. Te agradecemos, Pai, por esta noite. Te agradecemos por este culto. Te agradecemos por este pregador. Te agradecemos por estes ouvintes. Dá-nos um pregador ungido e ouvintes ungidos no nome de Jesus Cristo. Amém. Sentai-vos. Muito obrigado. Tomei conhecimento há dias passados, através da imprensa, que o mundo artístico esteve envolto no semestre passado, tendo suas atenções voltadas para a cidade de Los Angeles, na Califórnia, dos Estados Unidos, devido à entrega do prêmio do Oscar, que estava sendo feito aos melhores do cinema e aos melhores da televisão, com transmissão direta para mais de 2 milhões de pessoas no mundo inteiro, inclusive para a China. Quando eu li essa reportagem, me veio à mão uma outra notícia, acerca, numa revista brasileira, de junho desse ano, que estava falando que o Brasil estava com as atenções voltadas para movimentos esportivos. Isto porque, dizia a notícia, os olhos do Brasil, há um ano atrás, estiveram voltados também para Los Angeles, quando naquela oportunidade saía uma seleção tetracampeã. E isto trouxe para o Brasil grande movimentação, um carnaval no meio do ano, muita corrupção, inclusive no governo federal. Acompanhei essas notícias, pensei, por que eu não pregaria uma mensagem subordinada ao tema Hollywood? Maior surpresa tive quando pegava aqueles apontamentos, quando me chegou esta mensagem no correio, que eu ainda não havia recebido, intitulada A Invasão dos Estados Unidos. A mim me parecia que era exatamente o que eu precisava para nesta noite trazer esta mensagem. Nesta mensagem, A Invasão dos Estados Unidos, pregada pelo profeta William Marshall Branham, ele trata da invasão dos Estados Unidos e cita por 13 vezes Hollywood como a causa principal dessas mazelas. No parágrafo 217 da mensagem A Invasão, ele diz: o que é isto? É o diabo. É o diabo. A invasão. Ele se moveu rapidamente para dentro da nação, como um leão rugindo. Ele se estabeleceu aqui dentro no melhor lugar que tinham, em Hollywood. E ele disse: eu posso tomar os filmes aqui e até que a televisão venha, então eu os tomarei. E ele, Satanás, se assentou ali. Portanto, Hollywood traz para todos nós um alerta, uma mensagem, um despertamento. E não tem nenhuma dúvida que Deus pode nos ajudar sobre este assunto. Hollywood quer dizer madeira sagrada, ou algo sagrado, bosque sagrado, madeira santa. Recorde apenas o texto: há caminho que ao homem parece ser bom, mas o fim dele é caminho da morte. Esta escritura tem se tornado um fato inconteste para todos que a apreciam. E essa triste realidade configurou-se na vida do casal Ilkosh, no estado da Califórnia, na América do Norte. Tudo porque, na manhã de 1º de fevereiro de 1887,
um incorporador natural de Kansas, chamado Harvey Henderson e Koch, registrou no cartório de imóvel de Los Angeles, Califórnia, um mapa de loteamento de terra situado no Vale de Cahuenga, na periferia de Los Angeles. Eram 50 hectares, batizados por sua mulher, Deyade, com o nome de Hollywood. O casal e o Koch era temente a Deus e a sua santa palavra. Esse casal era proibicionista convicto e metodista devoto, e tinha uma visão sobre Hollywood quase utópica, quimérica, isto é, uma visão impossível de se concretizar. Para o casal e o Koch, o majestoso loteamento denominado Hollywood se transformaria em um modelo de bairro cristão, cheio de amor, cheio de virtude, cheio de felicidade e cheio de paz. Contraste com a violenta e corrupta cidade de Los Angeles. Esse precioso casal cristão conversava entre si sobre aquilo que desejava ver no querido loteamento Hollywood, enquanto que a irmã Daieda exigia que as mulheres que fossem habitar em Hollywood se trajassem decentemente. Jamais uma mulher que morasse em Hollywood poderia mostrar o seu joelho. O irmão Haver, por sua vez, proibia terminantemente as instalações de cassinos, boates, bares e principalmente cinema. Até parece que a vida do patriarca Jó estava intimamente entrelaçada à vida daquele casal. E aquilo que Jó temia foi o que mais lhe aconteceu. Por outro lado, o casal e o Koch dava gratuitamente um lote para qualquer denominação que desejasse construir um templo evangélico. Mas tudo isso não passou de um sonho do irmão Harvey Henderson e sua preciosa esposa Daieda e o Koch. Infelizmente, o sonho dos nossos irmãos foi sucumbido pelo colapso imobiliário da grande Los Angeles, da própria Califórnia do Sul. E assim, aquele local estagnou, o bairro Hollywood, o modelo de cristianismo não prosperou, tudo silenciou porque o dinheiro acabou, veio a recessão. Veja bem, que nem sempre os nossos desejos prevalecem diante de Deus, por mais que tenhamos boas intenções, porque Deus não está obrigado em atender os nossos desejos, mas em suprir as nossas necessidades. E aquele casal, lamentavelmente, pôde ver ao ressurgir em 1922 a 1930 a influência cinematográfica em São Francisco e logo passando para Los Angeles, e esta praga como um furacão veio dominando tudo e como uma bomba implodiu aquele imaginário complexo de Hollywood que o casal tentava implantar. E para desespero do casal metodista e para vergonha dos sinceros cristãos, em lugar das igrejas foram construídos 4 grandes dos mais espetaculares cinema do país. Alguns deles eu até conheci. Lá foi construído o Teatro Egípcio Granaum, depois foi construído o Teatro Chinês, também de Granaum, depois foi construído o Vargas Brothers Theatre e finalmente o Pantages. E com aqueles grandes cinemas, o diabo foi tomando posição e não deixou só por isso. Em cada esquina de Hollywood foi construído um bar e nas principais praças foram construídas casas de show. E o diabo foi tomando mais espaço e todos os demais departamentos de Hollywood, cada espaço que havia na terra foi colocado uma boate, foi colocado um clube gay, um clube gay, e ali foi se espalhando tudo aquilo, e as avenidas foram se tornando antro de corrupção, de violência, de tráfico de drogas, de prostituição e do cenário, enfim, que todos nós tomamos conhecimento.
estúdio de cinema e aquela desgraça toda que temos visto através dos noticiários. E hoje, o que é Hollywood? É uma escola demoníaca, uma indústria satânica. Seu nome foi pervertido de bosque sagrado para cidade sadã. Hollywood é o maior movimento marketing do mundo, que através de seus filmes atinge a grande massa humana, violentando os princípios culturais e transformando a vida moral, social e religiosa dos povos, ao ponto que a China tem batido o pé e dizendo: aqui não entra filmes produzidos em Hollywood. Mas vai entrar. O profeta diz: o que é isto? Ele responde: é um espírito. Há uma unção nesses atores, há uma unção nas atrizes, nos comediantes, nos apresentadores, nesses estilistas. Em todas essas modelos há sempre uma unção em torno delas. Basta elas colocarem um vestuário lá em Hollywood, e logo no amanhã o resto do mundo está usando. O que é isto? O que é isto? Parágrafo 172, diz o profeta: agora, isto é o diabo que entrou a eles, é o diabo que está nessas pessoas. Ele entrou nos pregadores, eles estão se moldando segundo Hollywood. As mocinhas e as jovens, elas se moldam segundo Hollywood. As melhores coisas que se tem no país hoje, de mais moral que se pode ouvir, é o que se fala no programa de rádio. Elas estão de acordo nisto que produzem com muita propriedade. Diz o nobre pastor Joaquim Gonçalves: elas estão de acordo naquilo que vestem, independente de lugares aonde moram. A nós, 3 andarão 2 juntos, se não estiverem de acordo. Mas, para superar esse impasse, a Dalila ciência tem dado a corda para amarrar a humanidade através dos avanços científicos, e os satélites decidem o tempo e a cor. Tudo a ciência vem trazendo. Você não tem dificuldade de ver certas pessoas se imitando, se moldando, vestindo e se comportando semelhante a essas pessoas desses filmes e dessas novelas, não somente pornográficas, mas fonográficas, que infelizmente invadem nossos lares ou os lares da humanidade. Não pede licença para tal, e nem o governo nada faz para proibi-las. Elas estão realmente de acordo com o lixo que é produzido não somente em Hollywood, mas também no Rio, São Paulo, por que não dizer em Cuiabá, e em todas as outras grandes metrópoles do Brasil. Na verdade, há uma harmonia, há uma sincronização, há uma confraternização entre eles, há júbilo, há avivamento também, há unidade. Por isso, nós devemos sair daqui mais do que nunca conscientes que se o mundo tenta ser unido e se o diabo não pode dividir-se, jamais o companheirismo e a noiva de Cristo pode esfacelar-se. Mas mais do que nunca temos que ser coesos e firmes na convicção daquilo que temos abraçado. Agora veja bem, quando se fala de São Paulo, se falou de Rio, falou de Hollywood, Los Angeles, falou-se de Paris. E Paris, o profeta chama atenção para isso. Convém lembrar que a França, a Rússia, a Inglaterra, a Holanda, a Escócia, a Suécia, os Estados Unidos, a Alemanha e tantos outros importantes países do mundo já foram evangélicos, já tiveram a sua oportunidade. E por que não citar a África do Sul, onde o profeta esteve ali, fazendo tantas maravilhas, e carradas eram levados de objetos, cadeira de rodas, muletas, resultado dos milagres realizados. O que é isto? Veja bem que o irmão Brana se preocupou com isto.
E o Brasil? O Brasil teve sua chance. O Brasil não é um coitadinho, não. O Brasil teve suas oportunidades. Estudamos esses dias aqui. O Brasil poderia ter sido evangélico através dos franceses, através dos ingleses. Mas o Brasil rejeitou, porque há um espírito. E esse espírito não deixou. Os jesuítas, pessoas bem intencionadas, mas houve opressão. Então nós precisamos saber o terreno onde estamos pisando. Nós estamos pisando em terreno que já teve a sua oportunidade. Por isto, veja o que diz o profeta no parágrafo 158 ao 160. A França, por exemplo, abandonou o cristianismo e Deus permitiu a Alemanha surrá-la um pouquinho. E os Estados Unidos a socorreu. Mas diz o profeta, a França voltou para Deus? Jamais! Depois que os Estados Unidos, um país evangélico, socorreu a França, o que fez a França? Ela se tornou, principalmente Paris, se tornou a cidade e passou a distribuir todo tipo de imoralidade para o mundo inteiro, que hoje, como já disse, só Hollywood pode suplantá-la. E além do mais, aquela França que tinha evangelho, liberta por evangélicos, e enveredou pelo ateísmo, hoje mais socialista. É hora de nós observarmos, porque o profeta disse, eu não oro mais pelos Estados Unidos. O profeta insiste, ela voltou para Deus? Jamais. Ao contrário, a França permitiu, palavra de William Branham, a França permitiu Satanás estabelecer em Paris o seu quartel-general europeu de promiscuidade para desmoralizar o mundo. E em que a França recompensou os Estados Unidos? Pergunta o profeta. Sabe qual foi a recompensa da França? A libertação americana? O profeta responde, o diabo através de Paris chegou à América do Norte e bombardeou a cidade de Los Angeles com todo tipo de imoralidade e estabeleceu em Hollywood seu fortificado quartel-general. Irmãos, insisto, tenhamos cuidado nessas orações. Tiago diz que muitas vezes não recebemos porque não sabemos orar. E muitas vezes nós perdemos muito tempo orando por coisas que não deveríamos estar orando. Melhor deixasse que Deus tratasse daquele assunto. É juízo. Com muita propriedade, diz o implacável avivalista reverendo Luiz Mendes. Que negócio de Brasil para Cristo, de Cuiabá para Cristo, Goiânia do Senhor. Lá em Belém agora uma caminhada para salvar Belém para Cristo. Belém é de Nazaré, irmão. A chamada Virgem de Nazaré, ela consegue colocar num dia 1.300.000 pessoas desfilando. É a maior passeata do Brasil. Num dia só ela põe 1.300 pessoas desfilando na rua. Então Belém, uma caminhada, Belém de Jesus. Não, ela vai ser sempre de Maria, não tem jeito. E eles foram para uma praça, lá onde eu sempre prego à noite, e colocaram lá 150.000 pessoas naquela praça, uma estupidez, para dizer que Belém era de Jesus e aquela coisa toda. E quando foi à noite, eu fui para lá com umas 100 pessoas somente. E eu estava pregando e eu vi o peão dizer de lá, esse não tem coragem. Eles vieram de noite porque não tem coragem de vir de dia. Eu disse, você está enganado, meu filho. Vim no meio de 105.000 pessoas, todos aclamando que Deus são 3 pessoas, como passaram o tempo todo aqui, através da igreja quadrangular, dando louvores à Santíssima Trindade. Precisa ter coragem para dizer que Deus é 3, são 3 pessoas no meio de 150.000 outras pessoas, se a própria igreja católica está dizendo a mesma coisa. Eu disse, meu amigo, coragem é você vir aqui com 100 pessoas e dizer que isso é mentira, que Deus é um só. Deus é um só. O maior
maior feirão limpa-nome do Brasil voltou. Tem mais de uma dívida? Junte todas em um só boleto. Com muita propriedade, citei o reverendo Luiz Mendes. Ele disse: você pode colocar um pregador em cada esquina, você pode colocar uma igreja em cada rua, e eu digo uma rádio em cada cidade, uma TV em cada metrópole, não há nada. As pessoas vão continuar se comportando do jeitinho que estão se comportando, porque Deus não está tratando com elas. Deus não está nisso. Agora nós temos aprendido que Deus está tratando com os Deus está tratando com os Deus está tratando com os eleitos. Agora o eleito vem, deixa ele cheio de pulga, vem. Meu coração vibrou naquela hora, viu, pastor Joãozinho? Quando o senhor mexeu no cachorrinho ali, eu disse: só eu sei o que eu tinha de pulga quando o irmão Brana me encontrou. E quantos de vocês aqui, quantos de nós ministros não éramos aquela gambá? A felicidade foi que nós fomos para a escada do profeta e o profeta nos curou. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Amém? O Brasil não, Cuiabá não, mas os eleitos do Brasil, os eleitos do Cuiabá, os eleitos da sua cidade. Então fique tranquilo, meu, que isso vai acontecer naturalmente, porque o difícil era se nós não tivéssemos o homem que sabe tratar das enfermidades. Me ajude, não quero fugir, senão não termino. É bem verdade que o profeta chega a dizer, falando que não que ele seja contra o sistema, a televisão, o cinema. Aqui nós estamos vendo aparelhos que nos gratificam, mas ele diz no parágrafo 219: eu não tenho nada contra o cinema, tenho nada contra a televisão. 219 é a coisa podre que está nela. Isso é o que é. Se houvesse mantido a moral, permaneceria moral. Nós somos, irmãos, contra as tolices. Nós somos contra a deturpação que é transmitida através dos veículos de comunicação. Começar pela televisão, porque eu pergunto a vocês, o que mais correto nós teríamos hoje no Brasil, a não ser uma televisão transmitindo essa conferência aqui? O que não causaria nesse movimento denominacional aquele espetáculo causado aqui, os pastores se abraçando, dançando no Espírito Santo, a igreja glorificando? O mundo denominacional precisava ver essa transmissão. Já foi questionado que o pastor Joaquim deveria ir para a televisão levando essas coisas, e certamente chegará na hora certa, porque quem veio do rádio com 10 minutos de programa, hoje tem uma série de programas nesse Brasil afora, quase todos estados a ouvir a sua voz, até mesmo lá nas pragas, lá do Marajó, lá naqueles rincões, lá está o pastor Joaquim Gonçalves, pessoas que nunca o verão aqui na terra, mas vão encontrá-lo do outro lado e haverão de agradecê-lo por isto. O que não será se nós chegarmos amanhã na televisão? Deus tem seu propósito. Não estou dizendo que é para pregar na televisão, apenas para que eles vejam uma pitadinha do que Deus está fazendo, que não é só Sodoma que está trabalhando, não. Deus também está trabalhando. Se há avivamento em Gomorra, há avivamento nos Cavalhares de Mãe. Agora, no parágrafo 205, o profeta diz assim: o mundo político está acabado, nossa nação estida. Vocês se lembram do que ele disse lá? O que é isto? Ele completa: assim diz o Senhor, nossa nação está demolida, nunca se levantará, ela está acabada, ela está invadida. É o espírito do comunismo tomando controle.
Isso há 40 anos passado. Até mesmo porque é possível que alguma pessoa desinformada até admita, mas o comunismo acabou. Não, acabou não. Ele está se alimentando. Você sabe quem está dando alimentação para ele? Quem está dando armamento para ele, dando comida para os soldados ficarem fortes? São os evangélicos. É a Inglaterra que está mandando para lá, os Estados Unidos, a Holanda manda o leite, a Inglaterra manda o fubá, os Estados Unidos manda mais o óleo, mais o armamento, estão ficando gordinhos. Quando estiverem fortes, começa tudo de novo. É só uma questão de esperar, porque há um vaticínio profana. Quem vai tomar o sangue da grande prostituta ou quem vai derramá-lo é o comunismo. Isso terá que cumprir. Isso não tema o catolicismo, não tema o comunismo, tema o catolicismo, porque é ele que tem que trabalhar com ela, para ela pagar aquilo que fez. Então aguarde, isso acontecerá. Está tomando controle. A Alemanha ficou pior do que antes. Depois que derrubou o muro de Berlim, a coisa ficou pior. Agora que eles estão querendo briga mesmo, agora que estão mais contra os judeus. O que é isto? O profeta diz, é um espírito. Como todo o restante das nações, ele conclui. Porém, a própria semente do diabo tem sido plantada dentro dos corações das pessoas. Como isto entrou em Hollywood, como isto entrou nas pessoas, e não aceitam que se lhes diga nada. Não, não aceitam. Não se pode falar. Mas como nós, se há quem não possa falar, como disse o pastor Porto hoje, que os pastores ministros da sociedade disseram, deve participar da nossa associação, mas o senhor não pode falar contra o pecado. Como não pode falar? Como nós podemos nos calar contra a proliferação do pecado, contra a crise que o mundo está vivendo? Como? E tudo isso rotulado de arte. Enojados, perguntaríamos, onde está a arte no adultério que é apresentado na televisão, no rádio e nos jornais? Onde está a arte na prostituição? Onde está a arte no homossexualismo? Onde está a arte na sedução de crianças? Onde está a arte na degradação da humanidade? Onde está a arte nisto? Mas para eles tudo é arte. Tudo é arte. Veja bem que enquanto os cientistas lutam titanicamente para salvar os que já foram contagiados pela síndrome do vírus, você vê do outro lado milhões de pessoas que permanecem agrisolhadas, aprisionadas, encarceradas pelas incursões do câncer, da arteriosclerose, da hanseníase, da tuberculose, por que não falar da diabetes, até mesmo da meningite e de tantas outras doenças como a própria malária, a hepatite B, a cólera e tantos outros males como a fome, a violência, a corrupção, etc, etc. Como? Pobre desses necessitados. Ninguém olha mais para eles. Que se lixem. O que importa agora é a perversão dos valores, é assegurar os direitos dos gays. Eis aí campanhas e mais campanhas publicitárias para usar preservativo. É só o que se pensa. Eu disse certa vez, não me recordo aonde, pensando agora que no último dia 17 desse mês foi feito um congresso nacional, internacional no Brasil, dessa semente, e eles disseram, nós já temos padres e pastores do nosso lado. E eu recordo que quando cheguei na cidade de São Francisco, na Califórnia, eu pude ver na frente de uma igreja gay, que o pastor protestante era gay, diácono gay, e certamente os demais frequentadores deveriam pertencer à mesma associação, que naquelas horas já tinham mais de 250 mil sindicalizados. E lá estava a cruz, com uma inscrição: se Jesus Cristo passar em São Francisco e protestar contra nós, nós o crucificaremos. Não precisa. Primeiro que Jesus jamais virá ao encontro deles. Eles jamais vão crucificá-lo lá, porque eles estão crucificando de todas as formas, de diversas maneiras. E o profeta bate o punho
na mensagem acusa essa geração dizendo: começa pelos púlpitos, pastores, pregadores efeminados que tomam os púlpitos e não conseguem combater o pecado e nem dizer a verdade para o povo. Eles estão crucificando a Cristo. Então eles estão crucificando a Cristo, crucificando a palavra, expondo ao vitupério. Estão. Nessa grande conferência feita no Brasil, sediada no Rio de Janeiro. Por que eu encontro no Rio de Janeiro? Eu estou lá do outro lado. Nós precisamos ir na barba do diabo. Nós precisamos afugentar espíritos. No braço ninguém vence, mas no espírito nós venceremos, porque o nosso combate é espiritual. Irmão, não existe mazelas piores do que aquilo que sai da Bahia. Hoje nós falamos em vários estados para fazer uma convenção, não falamos na Bahia. A Bahia é capital desse tipo de praga de espíritos, da magia negra, do candomblé, da macumba. Não existe macumba melhor do que a da Bahia. Estou falando de coisas que eu pesquiso. Não existe carnaval melhor do que o Rio de Janeiro. Nós, ministros de Deus, temos que arregaçar a mão, fechar o punho, a camisa e fechar o punho, e irmos ao encontro de Satanás, isto é, de espíritos. Nós não podemos ser encontrados combatendo contra o nosso irmão. Nenhum soldado é recrutado para atirar no pé do seu companheiro. Você é recrutado para atirar no alvo. Agora, se o inimigo se meter no meio de vós, expulse imediatamente, mas fique ao lado do seu pastor. Pois bem, então nós precisamos combater no lugar do combate. Que o mundo está perdido, está, mas nós fomos levantados, como disse hoje o doutor Juraci, como advogado dessa mensagem, não só como advogado, mas como atalaia, como guerreiro do Senhor. Se há alguma coisa que Deus confia aqui no Brasil, somos nós. Deus não tem em quem mais confiar. Toda a atenção de Deus e todos os céus estão voltados para Cuiabá, porque a esperança de Deus está aqui. Este programa de falhar, a estrela do norte está apontando para cá, a estrela d'alva está apontando para cá. Todo o controle de Deus está aqui. Esta reunião é muito mais séria que nós podemos calcular. Se existe algum OVNI por aqui, se existe algum disco voador, pode filmar aqui e leve o resultado para lá. Nós estamos na vontade perfeita de Deus, anunciando a mensagem. Pode filmar. Você sabe que nessa região, principalmente na Amazônia, lá vai questão de novo. Rio de Janeiro, para quem estuda essa matéria, Rio de Janeiro e Amazônia são os dois lugares preferidos pelos discos voadores. Por quê? Como dizia, no parágrafo 61 e parágrafo 92, o profeta diz: Hollywood, que tem transformado o cristianismo em um caminho fácil. Hollywood, que tem transformado o cristianismo em um caminho fácil e florido. E a igreja muito linda, bela por excelência, para acomodar o pecado em seus delitos, o pecador em seus delitos e pecados. E por que isso acontece? Ele responde no parágrafo 210. É porque tem um evangelhozinho social. Eles estão presos a uma ordem social. O profeta diz, é um evangelhozinho social que se controla ali, onde pregadores moldados por Hollywood se colocam de pé e falam sobre coisinhas insignificantes, historinhas da Bíblia ou algo assim, ao invés de pregar o arrependimento e trazer os homens e mulheres ao altar. É estranho. Quando eu saí para cá, recebi esse panfleto aqui, dizendo: vá ao estádio do Paysandu, no estádio da minha cidade, leve sua família para receber sal do Mar Morto, para que resolva todos os problemas da cidade e de sua casa. Isso é evangelhozinho, isso é coisinha. Ora, o que é Mar Morto? Mar Morto é o que restou de Sodoma e Gomorra. Agora você vai trazer sal de Sodoma para corrigir Sodoma?
vai trazer sal do Mar Morto para salvar esses sodomitas. Mas é assim que o mundo está, remendo novo em pano velho, sempre criando uma coisinha nova. Irmãos, bata o pé, faça assim. Nós não estamos dependendo de sal do Mar Morto. O que cuida de nós, purifica, o que nos limpa é o sangue de Jesus Cristo. Você pode repetir comigo? O sangue de Jesus Cristo. Se andarmos na luz, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo, pelo sangue de Jesus Cristo. Isso não é coisinha não, isso é tudo que Deus tem provido para nós. Li recentemente uma reportagem numa revista brasileira com o tema Jesus na Veia. E naquela reportagem, publicada no dia 8 de junho, diz a revista brasileira que há segmentos evangélicos, igreja, usando o marketing, usando o comércio para a sua promoção. Conclui ou prossegue a reportagem. Um dos principais mecanismos do avanço desses religiosos é a música gospel. Entende-se por gospel tudo ou qualquer manifestação musical que utilize ritmos e instrumentos seculares com letra evangélica. A música gospel. Esse sistema de música harmoniza letras de adoração a Cristo em ritmo de rock, de reggae, de funk, samba, sambinha de Jesus, blues, pagode e tal de right metal, tudo para balançar, tudo isso para envolver, e assim se tornaram campeões de venda de discos. Diz mais a revista: as outras fontes de renda desses religiosos são vendas de boné, roupas, medalhas, etc. E promovem jogos, shows, e possui até um time de futebol no Rio de Janeiro. Lá vai Rio de Janeiro. E quando interrogado, um dos seus líderes desavergonhadamente lhe exclama: não há nada de errado em vestir uma roupa mais ousada, principalmente as mulheres, porque a natureza as fez assim. Casamento e divórcio, sei, né? Não tem nada de mais, uma coisa mais imoral do que a outra. Por em nome da evangelização, ainda não vale tudo, mas chegará o tempo que as coisas que ainda hoje são amaldiçoadas pelas igrejas, tudo será usado livremente. E prossegue a semente da serpente: estamos dispostos a chocar as pessoas. Se não chocarmos, não vamos chamar a atenção. Conclui ele: para causar arrepios até mesmo nos evangélicos liberais. Ele diz: além do bloco carnavalesco evangélico Unidos da Fonte, que já existe há 6 anos, nós montamos agora há 2 anos o bloco evangélico de carnaval denominado Ouvidão. E assim, enquanto os tradicionais ficam rezando nos templos, nós caímos na folia, sambando, louvando a Deus. Será que nós não estamos em Sodoma, não? Que você só não está porque você está com Abraão. Mas a coisa é muito mais negra e muito pior
do que estamos pensando. E conclui mais. E pela bela coreografia mundana que nós apresentamos e pelos ritmos, vocês podem saber que nós estamos atualizados com Deus. Meus irmãos, mas se você perceber o nome desses conjuntos, você fica vendo para que lado estão indo mesmo. Um do conjunto chama-se quinta dimensão. O que é quinta dimensão? Inferno, almas encarceradas. Oxe. O outro conjunto é chamado conjunto rebanhão. Um contraste, Jesus disse que é rebaninho. Jesus disse que não tem mais o pequeno rebanho. Esse não é o de Jesus. Tem um outro grupo de pagode evangélico, raça eleita. Não, eu não quero nem colocar meu óculos, mas tenho a impressão que é raça de víbora. Ele devia colocar conjunto evangélico, se é assim, raça de víbora, porque a raça eleita está aqui. O conjunto evangélico, raça eleita, é este aqui. E da diz mais, a banda do sucesso e a banda do juízo final estão caminhando para lá. Banda Calvário é o que eles fazem diariamente com Cristo. Banda Jerusalém, na nova eles não vão. E banda Juízo e Advertência. Eles estão falando de coisas que não entendem. Há exemplo que quantas pessoas dizem assim: oh, fulano parece uma águia, oh, fulano tem olhos de águia. Você vê muito no mundo isso aí, né? Quando a mensagem chegou, nós entendemos o que é águia. O profeta fala do médico, né? Que tinha o emblema da medicina e não sabia o que era aquilo, não entendia de cura divina, até protestava contra a cura. O profeta disse: você é um tolo. Como se pode falar de cura divina se você tem o emblema de Jesus Cristo aqui? A serpente de metal. Mas é assim que está a coisa. Veja uma coisinha aqui. Na mensagem, a invasão 217, o profeta diz: o que é isto? Mas o que é isto? E o próprio irmão Brana responde: é o diabo, a invasão. Ele se moveu rapidamente para dentro da nação como um leão rugindo. Ele se estabeleceu aqui no melhor lugar que tinham em Hollywood, madeira sagrada. E Satanás disse: eu posso tomar os filmes aqui e a televisão até que ela venha e eu dominarei tudo. É ele, é Satanás que se assentou ali. Essa Hollywood, que com tremendo avalanche de lama, em forma de filme, vem inundando os lares, sufocando os mais nobres e caros valores que fazem da família o esteio da sociedade, a coluna da pátria e a inspiradora fonte dos mais nossos sublimes ideais. Ela tem sido sucumbida em nome da arte através desses filmes, e cada dia descendo mais para a perversão que está, porque através disso ela incita os jovens às aberrações e aos mais hediondos crimes. É impossível você terminar de ver uma novela dessa ou um filme desse e sair com a mente sã. E a cada dia, mais psicopatas, mais anormais, são lançados às ruas, prontos para atacar indefesas mulheres e inocentes crianças. Isto, nós como pregadores do Evangelho numa convenção como esta, pregadores da mensagem da última hora, não podemos nos calar e temos que denunciar o terrível mal que esta praga está fazendo para a nossa família, porque no amanhã eles dirão: tudo isso foi feito no bom nome da arte. Hollywood, se ela pudesse nos escutar, o teu dia chegará. Vai chegar este dia. Sabemos que no ano passado, Hollywood e Los Angeles foi abalada 6.000 vezes. E tudo começou no dia 17 de janeiro de 94, com um terremoto de 6,6 na escala Richter, seguido de milhares de abalos por todo o sul da Califórnia, com o resultado de 55 mortos,
5.000 feridos, 20.000 desabrigados e um prejuízo calculado pelo governador Pat Wilson em torno de 30 mil dólares. 30 milhões de dólares. Obrigado. E segundo os sismólogos, o pior ainda está por vir. Por isso, os angelinos têm muitos motivos de ter medo, pois aumenta o receio que o Big One, o mais temido terremoto de 8 pontos na escala Richter, 40 vezes mais intenso do que o último sismo, deverá atingir Los Angeles dentro dos próximos anos. Eu sei que você está sentindo, é exatamente onde vamos chegar. Então, glória a Deus, irmão, porque nós sabemos da coisa, nós já temos conhecimento do quadro geral, porque a noiva tiveram seus olhos abertos pelo profeta para ver a realidade do dia, e sabe o que está preparado para Los Angeles, o que está preparado para Hollywood. Parágrafo 175 ao 176 diz o profeta. Ele clama, aleluia! Eu digo isso porque eu sinto, o Espírito Santo está aqui. A invasão está acontecendo, simplesmente passando impetuosamente de casa em casa, de lugar em lugar, de igreja em igreja, de homem a homem. Filhos, no nome de Jesus Cristo, se ponha de pé com a posição da moral, do reavivamento do Senhor Jesus Cristo e digam, eu tomarei o caminho com os poucos desprezados do Senhor. Sim, serei uma verdadeira mãe, eu serei um verdadeiro pai. E Los Angeles, com seu império Hollywood, terá o fim de Sodoma, de Gomorra, de Adama, de Zeboim, terá também o fim de Cafarnaum, de Pompeia e tantas outras cidades pervertidas. Mas você se recorda do que disse o nosso profeta acerca desta cidade, deste lugar? Você quer ficar de pé por um momento? Vamos ouvir o irmão Brana. Irmão Brana, qual será o fim disto? Escolhendo uma noiva, você encontra o profeta no parágrafo 201, mensagem que ele pregou quando se encontrava em Los Angeles, participando da convenção dos homens de negócio do Evangelho Completo, no auditório Biltmore, na noite de 29 de abril de 1965. E enquanto o profeta pregava a mensagem escolhendo uma noiva, veio a ele a palavra de juízo sobre aquela pervertida cidade. Tu, cidade, que reclamas ser a cidade dos anjos, que tens exaltado a ti mesmo até os céus, enviando toda classe de coisas através de Hollywood, até o ponto que nações estrangeiras vêm aqui buscar dessa sociedade e enviá-la para fora, com tuas finas igrejas e torres e tudo demais. Recorde, um dia estarás afundada no profundo mar. Tu tens uma gigantesca cavidade debaixo de ti agora mesmo. A ira de Deus está em erupção debaixo de ti. Quanto tempo mais Ele, Deus, manterá essa faixa de terra pendurada? Quando esse oceano dali afora, a 1 milha de profundidade, se deslizar até o mar Salton, será pior que os últimos dias de Pia. Arrepende-te, Los Angeles. Arrepende-te, Cuiabá. Arrepende-te, Brasil. Arrependam-se o resto de vocês e torne-se para Deus. A hora de sua ira está sobre a terra. Fujam enquanto há tempo para fugir e entre em Cristo. Uníssonos a uma só voz, repitam comigo a advertência que o profeta faz. Aquela mensagem de advertência. Deus
está advertindo de um grande tremor de terra, e ele fará em grande escala. Ele vai explodir e